Olá pessoal, professor Rodrigo novamente com a aula remota, ainda quanto à matéria Teoria Geral da Prova, tratando especificamente dos princípios inerentes à prova. O professor faz menção por hora ao princípio da inadmissibilidade da prova ilícita. Este princípio tem dois preceitos que o fundamentam. Num primeiro momento, existe uma norma constitucional prevista lá no artigo 5º, inciso 56, que o ampara. Num segundo momento, uma norma de cunho infraconstitucional que igualmente o retrata. Seria o artigo 157, caput do Código de Processo Penal. A um só tempo, o princípio da inadmissibilidade da prova ilícita cuida da garantia dos direitos individuais previstos, sobretudo, no artigo 5º da Constituição Federal, bem como cuida da qualidade do material probatório trazido para os autos do processo criminal. Naquele primeiro momento, quando se faz menção da garantia à liberdade individual, quer me fazer crer, e eu explico para os senhores o seguinte: o princípio da inadmissibilidade da prova ilícita deve resguardar os direitos, as garantias constitucionais, mormente aquelas previstas no artigo 5º da Constituição Federal. No artigo 5º da Constituição Federal, cuida muitas das vezes dos direitos de liberdades individuais do cidadão. Por exemplo, os incisos 10 e 11 desse dispositivo constitucional tratam da preservação da intimidade, da honra, da vida privada, do domicílio do cidadão. Não haveria a possibilidade de ofender essa norma constitucional para se obter um meio probatório para se atingir uma sentença penal condenatória. Apesar, e eu antecipo, de não existirem regras constitucionais de forma absoluta, porque todas elas são, a determinado momento, flexibilizadas, relativizadas, não se pode, para obter para os autos de um processo criminal, ofendendo uma cláusula constitucional que visa, por exemplo, preservar o interesse à intimidade, a honra de uma pessoa, para conseguir uma sentença penal condenatória. Daí porque aquela cláusula prevista no artigo 5º da Constituição Federal me faz crer sobre a necessidade da preservação daquilo que o professor já falou em algumas oportunidades, da cláusula de reserva da jurisdição. Sempre que for possível relativizar aqueles interesses, aqueles direitos, aquelas garantias individuais fundamentais previstas na Constituição Federal, há a necessidade da intervenção de um órgão do Poder Judiciário mediante a função jurisdicional. Se o órgão do Poder Judiciário, o juiz natural da causa, aquilatar, julgar por bem sobre a necessidade de flexibilizar aquele direito constitucional, não haverá problema quanto ao conteúdo probatório trazido para os autos do processo criminal, servindo, portanto, inclusive para a procedência do pedido ministerial, condenando o cidadão processado. Por outro lado, no segundo momento, o princípio da inadmissibilidade da prova ilícita visa preservar a qualidade do material probatório. O processo criminal, por ser algo necessário para se atingir a sanção penal, para se atingir a pretensão acusatória e punitiva do Estado, deve se servir de meios probatórios lícitos. Se houver ofensa aos direitos constitucionais regularmente previstos no artigo 5º da Constituição Federal, a qualidade desse material probatório não servirá para uma sentença penal condenatória. Daí porque a gente deve passar por uma
etapa seguinte, na explicação sobre a inadmissibilidade das provas ilícitas, aduzindo que a prova ilícita é espécie do gênero prova ilegal. Teríamos no ordenamento jurídico brasileiro a prova ilegal como gênero, cujas espécies seriam as provas ilícitas e as provas ilegítimas. As provas ilícitas ferem o regramento constitucional, os direitos, as garantias previstas na Constituição Federal. Igualmente, por vezes, fere o direito material penal. Neste segundo prisma, quanto ainda à prova ilícita, se poderia ventilar o exemplo da interceptação telefônica. Não existe, o professor retrata isso no encontro online, a possibilidade de haver o afastamento do sigilo telefônico de uma pessoa quando aquela pessoa tiver, em tese, praticado uma infração penal que tenha uma sanção penal apenada com pena de detenção. Como assim, professor? Existe, pessoal, espécies de pena de prisão. No primeiro momento, eu tenho uma pena de prisão de reclusão. Num segundo momento, eu tenho uma outra espécie de pena de prisão, a detenção. Para efeitos de afastamento do sigilo telefônico de um cidadão investigado, só é possível, segundo a lei que trata da interceptação telefônica, se a infração penal tiver por objeto a pena de reclusão. Se, no preceito secundário da norma penal incriminadora, a prisão for de detenção, não é possível afastar o sigilo telefônico do investigado, do indiciado ou do processado para se obter aquela prova. Se a autoridade assim o fizer, se tratando de uma infração penal apenada com pena de detenção, haverá uma prova ilícita por ofender o direito material penal. Ok? Para o seu turno, a prova ilegítima, espécie da prova ilegal, é quando há ofensa a uma regra processual. Né? Por exemplo, o mandado de busca e apreensão não identifica a localidade certa e determinada onde a autoridade policial devesse cumprir aquela ordem judicial. No mandado de busca e apreensão, a autoridade judiciária que apreciou tanto o requerimento por parte do Ministério Público quanto a representação por parte da autoridade policial deve se concordar com o Ministério Público ou com a autoridade policial, determinar a localidade exata e qual que é o objeto que deve ser buscado. Se houver a omissão naquele mandado quanto à localidade, aquela prova será ilegítima, que é diferente da prova ilícita. A prova ilegítima, por ofender uma regra processual, ela pode ser refeita. A prova ilícita, não. Ela não se ratifica. Não tem como convalidá-la no futuro por haver, repito, ofensa a uma garantia constitucional, a um direito material penal. Ok? Existem 4 teorias ou 4 teses que buscam mencionar sobre a admissibilidade ou inadmissibilidade das provas ilícitas. Num primeiro momento, surgiu a tese da admissibilidade da prova ilícita. Por quê, professor? Haveria o argumento do seguinte, pessoal. Se houver a possibilidade de se trazer para os autos do processo criminal uma prova ilícita, sobretudo para defender a sociedade, segundo a função ministerial lá de fiscal da lei, como órgão acusador, não haveria problema algum, desde que, posteriormente, aquele que trouxe a prova ilícita para o processo criminal fosse responsabilizado criminalmente.
essa primeira teoria, essa primeira tese, não é admitida aqui no Brasil, ok? Uma segunda tese veda de forma absoluta a prova ilícita. Ela defende a inadmissibilidade absoluta da prova ilícita. É a regra adotada segundo a concepção constitucional e segundo o amparo do Código de Processo Penal, lá do artigo 157 do CPP. Né? É esta a regra adotada aqui no Brasil. Uma terceira tese, ideia, ventilando uma interpretação sistemática, ainda nessa ordem constitucional, entenderia possível a admissão da prova ilícita desde que houvesse um juízo de proporcionalidade, razoabilidade. Por exemplo, naquele processo criminal onde o Ministério Público tem certeza de que o processado, o réu, realmente praticou o comportamento delituoso, mas não consegue atingir de forma lícita a obtenção daquela prova, poderia, em razão da gravidade dos fatos, um crime apenado com uma pena absolutamente alta, em razão da repercussão social, em razão da dinâmica nacional explorada e publicizada, onde aquele processo criminal, se não atingir a procedência do pedido do Ministério Público, certamente trará um sentimento de injustiça, de comoção social. Essa terceira tese defende o seguinte: vamos invocar o princípio da proporcionalidade e, igualmente, invocar o princípio da razoabilidade, porque não existe outra forma de se atingir para o processo criminal este conteúdo probatório, senão lesando, a regra constitucional ou a regra material penal. Aí defende a possibilidade de se trazer a prova ilícita, inclusive para condenar. Apesar de ser a regra, pessoal, a inadmissibilidade da prova ilícita, essa corrente é minoritária. Existem decisões judiciais que, em razão da razoabilidade e da proporcionalidade, admitem para o processo criminal a prova ilícita. Uma quarta tese defendida e de forma majoritária confirmada pela doutrina e pela jurisprudência é a admissibilidade da prova ilícita pro réu. A gente tem um sistema acusatório amparado pela Constituição Federal. Sempre os princípios, as garantias constitucionais defendem o interesse daquele que é hipossuficiente, vulnerável no processo criminal, o acusado. Em razão dessa vulnerabilidade, hipossuficiência do acusado, seria absolutamente permissível que ele produzisse uma prova ilícita, buscando, logicamente, sua absolvição. Essa corrente é adotada igualmente aqui no Brasil. Ok? Encerrando essa fala sobre o princípio da inadmissibilidade da prova ilícita, a gente passa para o vídeo seguinte sobre a perspectiva de outros princípios também correlatos à dinâmica probatória.